Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais uma lição. A lição hoje será a lição de número 3. Espero que você esteja aí acompanhando com a lição em PDF que a gente mandou no grupo mesmo, tá? Estejam atentos, procurem por dúvidas durante a lição, anotem para que depois vocês possam tirar dúvidas conosco, ou então até mesmo adquirir mais informação sobre o assunto da nossa lição. É um assunto muito pertinente, porque fala sobre a mídia, fala sobre o que nós estamos vivendo atualmente, e nós precisamos entender que nem tudo nos convém, né? Como Paulo diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, é lícito para você fazer qualquer coisa, mas será que convém fazer essas coisas que você pretende? Então, a nossa lição hoje ela vai falar no assunto também relacionado à nossa lição, essa revista, né, em PDF que a gente tem, ela vai falar sobre a influência da mídia sobre nossas vidas, né? Então, essa lição também ela vai ser um subtópico da nossa revista, tá? Esse subtópico, ele diz o seguinte: mídia sem máscara. Será que a mídia ela possui máscaras para serem retiradas? Será que a mídia que você está absorvendo o conteúdo, que você está adquirindo o conteúdo dela, será que ela possui máscara? Será que ela esconde algo de você? Será que existe alguma teoria de conspiração atrás também do que eu vou falar? Ou será que você não consegue ver também que ela esconde algumas coisas da gente? Então a gente vai ver e vai entender que tudo aquilo que a gente vê na televisão hoje em dia é extremamente prejudicial para a nossa saúde espiritual. Existem coisas boas, claro, existem pessoas que em seus programas de televisão se preocupam em passar a mensagem de Cristo, como pregações, mensagens, né? E alguns pastores também que fazem algumas programações voltadas para o Evangelho, né? Mas nem tudo quanto a gente tem na televisão é saudável para o nosso espiritual, tá? Então vamos lá, a mídia sem máscara. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 a 8, e também em 1 Timóteo. Vou abrir com vocês aqui em Efésios, acompanhem também, pega a Bíblia, tá bom? Cada um de vocês aí, para a gente estar aprendendo mais na palavra. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos muito amados. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como suave perfume, que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. As histórias sujas, a conversa indecente e gracejos inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Podem estar certos disto: o reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que é imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que mensagem preciosa, adolescente. Sigam o exemplo de quem? Meu? Não. Seu? Não. Sigam o exemplo de Deus. E ele vai falar sobre o exemplo de Cristo, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. No versículo 2, que amou vocês e se entregou por vocês, se entregou por nós. Então Cristo, ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo que nos faz a chegar aos céus. Se a gente vive uma vida fora do padrão de vida de Cristo, a gente está sujeito a essas coisas que o versículo 5 mencionou: a impureza, a ganância, a idolatria. E pode ter certeza, como assim termina o versículo 5, esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Então vamos lá, no versículo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende.
Essa pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam em quê? Em inveja e cólera, e que só conduzem à difamação, a acusações e suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Olha só, adolescente, é por isso que eu gosto muito dessa versão também da Bíblia. É importante você ter várias versões da Bíblia, várias traduções, para que você possa entender melhor o que ensina a Bíblia. Olha só o que diz o versículo 3. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só o que diz: e com o ensino de uma vida piedosa é orgulhoso e nada entende. Então, se você está ouvindo a mensagem de Deus, e por algum motivo você vê que alguém não concorda com aquilo, pode ter certeza que essa pessoa nada entende do Evangelho. Por quê? Porque ela é orgulhosa, é uma pessoa que não aceita a mensagem como ela está escrita. Então é por isso que a Bíblia fala, e Deus, quem fala é Paulo, que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter conhecimento para que nós não caiamos no erro de acreditar e de viver uma vida que não é a vontade de Deus, porque a gente já viu que essas coisas não são do Senhor, e a Bíblia nos adverte para que nós afastemos dessas coisas. Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você vai transformar a sua mente? Você vai transformar a sua mente tendo intimidade com a palavra do Senhor, tendo comunhão com Deus. Essa é a única forma de você transformar a sua mente. É por isso que a Bíblia fala que quando Deus diz ao povo de Israel: guarda essa palavra no seu coração, escreva nos umbrais, escreva na testa, escreva nos braços. Para quê? Para que aquilo esteja gravado na pessoa, para que aquilo esteja gravado no coração. É lógico que nós precisamos entender que nós precisamos filtrar as coisas, e essa lição ela vai falar sobre isso. Nós precisamos entender o que é sadio para nosso espírito e o que não é. Nós precisamos compreender qual que é a verdade da palavra, para onde ela nos conduz, e devemos seguir a ela. Vamos lá, o nosso texto áureo: portar-me-ei com diligência, portar-me-ei com inteligência no caminho reto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Esse final do texto áureo, ele é muito interessante, porque até o início também, porque ele reflete uma decisão do salmista, que diz assim: portar-me-ei. Ele tomou a decisão de se portar com o quê? Com inteligência. E onde? No caminho reto. A segunda parte também: não porei. É uma decisão dele, foi voluntário. Não foi alguém que impôs ele. Não foi alguém que falou assim: olha, você tem que se portar assim, assim, assim. Você não pode colocar coisas más diante dos seus olhos. Não. Sabe por quê? Porque aquele versículo diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ele decidiu não se misturar com essas coisas. Então ele disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Você, adolescente, precisa tomar essa decisão. E essa decisão ela precisa ser voluntária. Você precisa chegar nela voluntariamente. Vamos lá. A gente entende que a mídia ela é manipulada, e a mídia ela manipula. A mídia ela tem a tendência de seguir aquilo que ela acredita. Então, diferentes emissoras de televisão, elas vão ter vertentes diferentes, elas vão ter ideias diferentes, e elas vão passar para o público dela algo diferente. Então, o que nós precisamos entender é o que nós vamos ver na televisão. A mídia sem máscara reflete o quê? Reflete que nós temos que enxergar a mídia através da máscara dela, porque toda mídia vai ter uma máscara. Existem mídias que se preocupam em passar a verdade, se preocupam em passar a realidade. A mídia que eu estou dizendo aqui é quanto à televisão. É lógico que o canal YouTube, o nosso canal aqui de mensagens, né, da IBD, a gente se preocupa em falar o quê? Em falar a palavra, em falar a verdade, porque nós temos um compromisso com o quê? Com a verdade, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Então nós precisamos passar a verdade, porque se nós fazemos algo ao contrário disso, nós estamos pecando contra o Senhor. Então nós temos
por obrigação, passar a verdade. Mas o mundo não tem compromisso com o Senhor, o mundo não tem compromisso com a palavra de Deus. Então ele não se preocupa em saber o que ele vai passar. Ele precisa o quê? Ele precisa de audiência. Ele precisa de trazer as pessoas. Seja você cristão, ele pensa assim, seja a pessoa espectadora cristão, não, nós vamos trazer eles. Como nós vamos trazer? Através da forma como ele vai capturar cada uma das pessoas que vão estar vendo a programação. Então, eles têm todo um aparato, têm toda uma forma de atrair as pessoas. Eles têm uma forma de trazer as pessoas para os programas. E isso é necessário você entender para que você não seja enganado. Então, nós sabemos, e especialistas dizem, que hoje a televisão brasileira ela é mais maléfica do que benéfica. E ela traz tremendos danos espirituais à vida de quem assiste. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença, mas para isso você precisa identificar aquilo que é prejudicial à sua vida espiritual. Se você assiste qualquer coisa, se você não tem um filtro para ver as coisas, você será influenciado por elas. Você será extremamente influenciado por essas coisas. O seu comportamento vai ser influenciado, a sua forma de falar, a sua forma de se portar vai ser influenciado pela mídia. Então, cuidado, adolescente, cuidado com o que você está colocando diante dos seus olhos. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Então, a gente já viu que a televisão ela é mais maléfica do que benéfica, que ela pode trazer mais riscos à vida espiritual do que benefícios e que nós precisamos fazer a diferença. E no nosso primeiro tópico é o seguinte: os filmes e as novelas. A gente sabe que existem diversos filmes, diversas áreas, né, de atuações, de filmes dramáticos, e assim, a gente sabe que os filmes eles têm um papel muito importante também na influência da sociedade, né? Eles influenciam diretamente a sociedade, no comportamento da sociedade. Prova disso é que quando sai um filme muito famoso, as pessoas saem comentando, igual alguns filmes de super-heróis, e a mídia ela joga isso. Daqui a pouco a gente vê adolescentes, eu sou tal pessoa, eu sou tal super-herói. Então, isso tem uma influência. Isso tem uma influência em nosso meio, isso tem uma influência em nossa vida, e a gente precisa compreender essas coisas, tá bom? Aqui eu vou estar lendo um pouco mais, para a gente estar entendendo o que a nossa lição ela vai trazer com ênfase para a nossa vida, tá bom? Os filmes e as novelas, olha só o que diz. Os filmes e principalmente as novelas invadem as casas como se essas fossem depósitos destinados a receber o lixo do mundo, contribuindo para a alteração de costumes e dos valores sociais. Quem nunca aqui viu ou conheceu alguém que, depois de assistir determinada coisa, determinada novela, você começou a observar que aquela pessoa está com comportamentos parecidos com os daquela novela? Ou, por admirar determinado personagem, aquela pessoa parece que ela começa a incorporar aquilo dentro dela. Ela começa a falar igual, ela começa a ter as mesmas atitudes, ela começa a absorver os comportamentos, a fala da personagem, e ela começa também a tratar as pessoas conforme aquela personagem faz aquilo. Me lembro de uma situação, quando criança, meu primo, vendo um filme, ele absorveu tanto o personagem do filme, que depois de um tempo, de uma semana mais ou menos, ele estava agindo na mesma personalidade daquela pessoa do filme, né? E ele estava agressivo, ele estava com um comportamento irritado, e eu vi aquilo, e a família até começou a tratar aquilo, porque é algo necessário. E aí depois de um tempo ele melhorou, mas ele foi extremamente influenciado por aquilo. Então o que nós precisamos entender é que nós precisamos filtrar as coisas que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Porque, queira você ou não, isso vai começar a fazer parte da sua vida se você absorver isso. Se você começar a se relacionar com essas coisas, elas vão começar a entrar na sua vida e começarão a trazer danos espirituais à sua vida, danos emocionais, porque você vai começar a pensar que a sua vida tem que ser igual daquela personagem ou personagem, que você tem que começar a ter os comportamentos daquela personagem para ter sucesso, para ser feliz, mas isso é um engano.
Isso é a máscara que a mídia tem colocado diante dos seus olhos. Isso vai trazer a você, a sua família, danos espirituais, danos emocionais, e vai fazer com que os valores tão preciosos para Deus comecem a ser o quê? Jogados fora. Porque a mídia, ela quer mostrar para você que não é errado a inveja, não é errado os ciúmes, as intrigas, as traições, os assassinatos, os planos mirabolantes, drogas e álcool. Ela quer ensinar para você que isso não é errado, que isso não é da forma como você aprendeu, mas isso, pela palavra de Deus, é errado e vai conduzir à morte e morte eterna. Você precisa ter cuidado com essas coisas. Você precisa compreender a veracidade dessas coisas, porque essas coisas vão trazer para você, sobre a sua vida, bênção ou maldição, depende daquilo que você está assistindo. Então, olha só, tenha cuidado. Quem imita o que vê na TV e adere às ações que os atores insinuam, sofrem drásticas consequências. Olha só, programas de humor e auditório, é o nosso segundo tópico. Os programas de humor e auditório estão na lista de preferência dos telespectadores. Além das novelas, neste tipo de programação, o que mais assusta é a predominância da promiscuidade mediante a banalização do sexo, ao homossexualismo, insinuações de relações sexuais, brincadeiras maliciosas e fantasias sexuais. Os programas de auditório que dominam a telinha nos fins de semana travam uma verdadeira batalha com o propósito de ganhar audiência através da oferta cada vez maior da vulgaridade. Olha só, jovem, como isso é extremamente prejudicial. Se você está assistindo essas coisas, pare um momento agora, reflita. Veja se isso é a vontade de Deus. Veja se é isso que Jesus quer que você faça. Você tem a oportunidade de fazer como o salmista disse no nosso texto áureo. Ele colocou diante dos olhos dele aquilo que era certo. Ele escolheu não pecar contra Deus. Veja bem o que ele diz: portar-me-ei com inteligência. Onde? No caminho reto. Qual que é o caminho reto? É o caminho da palavra. A palavra do Senhor é o caminho reto. Não porei o quê? Coisa má diante dos meus olhos. Será que você tem colocado coisas más diante dos seus olhos, adolescente? Eu, quando criança, eu gostava muito de ver alguns desenhos e certa vez minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, será que esse desenho que você está vendo, ele está trazendo crescimento espiritual para você? Eu era pequeno e a minha vontade era dizer: sim, mãe, está trazendo, porque eu queria continuar assistindo. Mas no fundo eu sabia que aquilo não estava me trazendo crescimento espiritual. Eu sabia que aquilo estava me trazendo danos espirituais, estava tirando de mim a comunhão com o Senhor, estava tirando de mim a oportunidade de conhecer mais o Senhor. Você tem a oportunidade, adolescente, de escolher entre o bem e o errado. Os seus pais não estarão com vocês para a vida toda para ensinar vocês, mas vocês têm aquele que dá a vocês sabedoria, conhecimento, entendimento. Busquem ao Senhor, busquem a Deus e Ele vai transformar a mente de vocês, e vocês voluntariamente escolherão o caminho da verdade. Então, o Senhor nos está dando a oportunidade de mencionar a palavra dEle e transformar as vidas. Olha só, a onda dos reality shows. Na briga pela audiência, a TV brasileira lançou o reality show, que é o show da realidade, um tipo de programa que ganhou fama internacional e chegou no Brasil com nomes sugestivos. A gente sabe até de quais são. A necessidade do telespectador de satisfazer a sua curiosidade e conhecer a privacidade do outro tem gerado um grande índice de audiência. Esses programas são recheados de cenas de sexo, mentira e traição. Olha só o que nós estamos colocando dentro de nossa casa. Olha só o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Pare para pensar, adolescente. Para refletir. Você tem perdido o seu tempo com essas coisas ou não? Busque ao Senhor. Quando te der esse desejo, você fala assim: Senhor, eu quero fazer igual o salmista.
eu quero seguir pelos caminhos retos. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Me afastarei dessas coisas. Eu olharei somente para o Senhor. Eu amo ao Senhor. E você começa a declarar essas coisas e esses desejos impuros eles começam a sair da sua vida. Então entenda que isso é grave. Não deixe que o legalismo ele comece a entrar na sua vida. Tudo é permitido, tudo é possível, tudo pode. Não, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então tenha ciência disso. Nosso quarto tópico e penúltimo, a sutileza dos desenhos animados. Olha só, aí você deve estar pensando assim, poxa, não pode ver nada, né? Não é que você não pode ver nada, mas é porque você precisa filtrar aquilo que você vai ver. Não é errado você ver televisão, é errado você assistir aquilo que não agrada ao Senhor. Então olha só, a sutileza dos desenhos animados. Os desenhos animados podem exercer uma grande influência sobre a sua vida. Além dos estímulos auditivos, visuais, que prendem a sua atenção, as mensagens são passadas numa linguagem que você entende, por personagens com os quais você se identifica. Muitos desenhos animados envolvem cenas de agressividades. Os desenhos japoneses, por exemplo, conhecidos como animes, estão entre os mais violentos. Então veja só, nós temos que tomar cuidado com isso, adolescente. Até os desenhos que nós às vezes estamos vendo, pode estar nos prejudicando. Você precisa selecionar, filtrar. Não quer dizer que você não vai ter nenhum desenho que você possa ver, ou algum programa que você não possa ver, não. Mas é que você tem que filtrar as coisas. Entenda isso. E Deus, Ele vai te honrar por você estar procurando cumprir a vontade dEle. Nosso último tópico, o cristão e a programação da TV. Selecione o que vai assistir. Não aceite o padrão estabelecido pela mídia. Veja bem o que diz a Bíblia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não aceite o padrão estabelecido pela mídia. A Bíblia nos mostra que durante a nossa jornada na terra, devemos andar em temor e adverte-nos a que não nos conformemos com este mundo. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só o que diz a palavra. Tiago capítulo 4, 4. Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Olha só, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nada do que está no mundo vem de Deus. O mundo é passageiro, portanto, não aceite o padrão estabelecido pela mídia. Faça como Daniel, que rejeitou os manjares do rei. Cultive uma vida cristã saudável. E conclusão, como cristão, exerça o controle que você deve ou não assistir na TV. Conheça o poder do Espírito Santo, resista à tentação e fuja das paixões da carne. Aprenda a ter o autocontrole, cultive o fruto do Espírito. Então, eu quero que você se atente para isso. O mundo é passageiro e as coisas, nada do que está do mundo vem de Deus. O amor do Pai, e olha só, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, guarde isso no seu coração. Nada que está no mundo vem de Deus. Nada, e o mundo ele é passageiro. Então, exerça o autocontrole, adolescente, sobre a sua vida. Exerça o autocontrole para decidir o que você vai ver, o que você não vai ver. Que o Senhor ele possa abençoar a sua vida. Que o Senhor ele possa guardar o seu coração. E que Ele possa trazer a você o entendimento dessas coisas. Para que Ele dê a você o desejo de guardar em seu coração a palavra dEle. Busque ao Senhor. Buscar o Senhor é um relacionamento, é como você ter uma amizade com alguém, é você ir criando afinidade, é você ir se relacionando com Ele, a ponto de Ele ser extremamente próximo de você, muito íntimo. Então guarda a palavra do Senhor no seu coração. Olha o que é dito em Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge, é fugir mesmo dessas coisas, é não ficar colocando elas diante dos seus olhos, mas fugir delas. Foge dessas coisas e segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão.
Vamos então agradecer a Deus por essa mensagem. Sou grato ao Senhor pela vida de vocês, tenho orado por vocês, para que breve nós possamos estar juntos. As nossas aulas da EBD também vão ter prosseguimento, né? Algumas em presencial, com um grupo bem definido também. Então, não esqueçam de colocar o nome de vocês na lista, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês e a gente vai estar agora orando e agradecendo a Deus, tá? Senhor, muito obrigado a Deus por essa mensagem, Senhor. O Senhor, ó Deus, nos ensina, Senhor, com amor. O Senhor nos ensina, ó Pai, com a Tua fidelidade, a buscar o Senhor, a buscar a Tua palavra. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é aquele que nos guia, Pai, em meio às adversidades. Nós cremos que o Senhor tem nos trago essa palavra para que nós possamos, ó Pai, blindar o nosso espírito, ó Pai, contra as coisas do mundo, porque nada dessas coisas que estão no mundo vem do Senhor, mas a Tua palavra, Senhor, é aquela que nos dá forças, ó Pai. Senhor, ensina-nos a ser, ó Pai, como salmista, a desejar, Senhor Jesus, ter somente a Tua palavra diante dos nossos olhos e não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Dá-nos um coração voluntário, ó Pai, para cumprir a Tua vontade, Senhor. Dá-nos um coração reto para seguir pelos caminhos e veredas da justiça do Senhor. Que o Senhor nos dê um espírito, ó Pai, quebrantado diante da Tua presença, para que nós possamos, ó Deus, sentir o desejo, Senhor, de buscar mais e mais do Senhor e ter mais intimidade contigo, ó Deus. Pois o nosso anseio é viver contigo em intimidade, Senhor, em comunhão, ó Pai. Abençoa cada adolescente, cada família, Senhor, guarda-os e livra-os de todo mal, Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe.